E a gente tem sentido coisas bem parecidas, né, de uns tempos pra cá, que antes de acontecer tudo isso, a gente estava sonhando, a gente estava sentindo, olha, parece que vem alguma coisa, parece que vem alguma coisa. E sonhos assim. E nessa semana que aconteceu tudo isso lá no Rio Grande do Sul, que na nossa opinião foi algo montado, né, pelas trevas, foi realmente uma Sim. oferenda. Foi Não só pelas trevas, como pelo pessoal da Terra, para não chamar muita atenção na nossa live, né? então não foi algo assim naturalzinho, sabe? Na minha opinião, acho que já estava planejado isso acontecer. Muitas pessoas sabiam e fizeram isso realmente por maldade, né? Por oferenda, enfim. E o que a gente fala muito é que as pessoas são ressoantes, né? Então elas têm que estar no lugar onde devem estar, mas pelo que eu sinto, assim, é como se tivesse uma colônia e coisas espirituais ali em cima também acontecendo, que se unissem, sabe, no plano de baixo. Sim, com certeza. Lembra no domingo, a gente vive assim, se comunicando, né? Uma também ajudando a outra, a gente é o nosso grupo de apoio também, é uma das pessoas que eu mais conto. E aí, conforme a gente vai sentindo coisas diferentes, a gente vai Uhum. conversando. Chegou no domingo, não sei se você lembra disso, falei, amiga, eu tô num nervoso Sim. que não é meu. Minha pele tá doendo assim, eu tô com nervo à flor da pele. Já fui fazer a apometria, só que eu não vi nada. Você consegue entrar no meu campo e ver? A gente nem imaginava, né? Uhum. Que ia acontecer essa tragédia. Eu tava sentindo muito cansaço. E aí, naquela semana, a gente sonhou com muitas coisas, né, espirituais que estavam acontecendo. De uns meses pra cá, acredito que desde janeiro pra cá, tem alguns vídeos no YouTube meu que eu fiz também. Foi quando Deus derramou a taça, então eu tava em projeção, eu vi. O plano espiritual é assim, né? A gente vê tanto bem quanto mal. A gente não tem Sim, que temer. não tem como escolher aquilo que quer ser mostrado. É um todo, né? Não faz sentido. Então, eu tava ali em projeção e eu via literalmente Beelzebub, né? Que é aquele de chifre, com as patinhas assim, sei lá Bem que bicho é aquele. bonitinho ele. Bem lindo, estilo capiroto, né? Eu vi ele com uma tocha, com fogo, dando ordens. Enquanto isso, os anjos despejando taças. E realmente estava acontecendo uma mistureba ali. Eu acho que eu até comentei com vocês lá no grupo no dia que eu sonhei. E depois Sim. disso, parece que começou alguns eventos, tanto lá no espiritual quanto aqui na Terra, alinhados, né? E, e aí eu percebi que teve muitas essas batalhas entre os anjos, muitas coisas negativas acontecendo, e também tá rolando um tipo de extermínio, sabe? Que é o que a gente chama de storm, e da tempestade, da limpeza que Gaia precisa passar, né? Então tem muitas entidades realmente, seres das trevas, que é como se fossem expedições que a gente faz lá no espiritual e que a gente Sim. acaba com os lugares, lugares de aprisionamento mesmo, né? Que as almas estão ali, não sabem que estão ali, de repente fazem um contrato com o íncubos ou demônios sexuais, com outros tipos de demônios e ficam aprisionadas. Então, desde lá de janeiro, a gente já está fazendo toda essa limpeza. Tem extermínio mesmo de demônios se desintegrarem, de definharem como se fosse uma morte cósmica, né? Porque isso precisa acontecer. Olha, Se há só tem autorização essa divina, salvação, né, para alguns seres, aliás, da gente, né, não dos seres, é a morte cósmica, não tem o que fazer. De mago negro adiante é só morte cósmica. Não dá para fazer um encaminhamento, não dá para trabalhar esses seres na luz. Então, tem que encaminhar para os seres de mais, né, de vibrações mais elevadas para que eles possam fazer esse serviço, né? E lógico, a gente desdobrado, às vezes a gente se acessa como seres, né, de mais alta vibração, porque aí não tem essa linha de tempo, essa limitação. 3D, essa limitação do corpo físico, que limita até a nossa energia. Exatamente. Lá é muito mais vívido. Eu acho que para mim assim é muito mais vívido o outro lado, vamos colocar assim, do que aqui propriamente dito. Acho que tem
mais autonomia, que tem mais. É mais rápido, é mais fluido, sabe, do que aqui. Muito rápido. E o que tem acontecido depois dessa limpeza, dessa mistureba toda de anjos e demônios, o que tem acontecido é que o véu, e a gente já sabe que o véu tá caindo tem tempo, né? O véu é o que Sim, separa, como se fosse uma barreira, né, do plano espiritual com o plano material, só pra galera entender. Não sei se todo mundo tem ciência sabe o sobre que isso. é. Sim. E aí, Aliás, todo mundo é bem-vindo, gente. sim, Se vocês não entenderem alguma coisa, pode perguntar. Não existe pergunta errada, pergunta besta. aqui a gente meio que tá falando sem filtro, né? Porque o nosso linguajar é como a gente conversa. Mas caso você não entenda, quiser perguntar, quiser entender mais, a gente está à disposição também. Mas vamos colocar assim, o véu espiritual é o que separa, né, o plano espiritual da matéria. Tem essa separação. Só que de uns tempos para cá, com tudo que está acontecendo com o nosso planeta, esse véu está ficando mais fino. Então é como se fosse uma parede, ela está ficando transparente. Então você está conseguindo ver Sim, do outro lado, assim. E quanto mais o tempo vai passando, mais as limpezas vão acontecendo, que é o que todo mundo está percebendo que o mundo está meio louco, que está acontecendo de tudo um pouco, as profecias da Bíblia e tudo mais. Então a gente está começando a ter essa percepção espiritual, todos nós estamos sentindo, sonhando. E quanto mais o tempo vai passando, mais isso vai ficando fino, sutil, até não existir. Porque o que a gente precisa fazer nesses tempos daqui adiante é a integração, né, do espiritual com o material. E o que eu e a Fê a gente tem vivido, que a gente compartilha muito, é que essa união tá ficando muito mesclada. Então é como se não tivesse separação alguma. Pelo menos nós já estamos vivenciando isso, né? Então às vezes e coisas acontece assim muito diferentes, né? Até para quem já está vivenciando isso há algum tempo, como a gente. sim, às E vezes juntas, acontece né? um negócio assim bem louco. Vamos colocar aquele dia que a gente conversou no WhatsApp, lembra? E a gente tinha toda uma conversa, eu lembrava da conversa e tudo mais. E E, aí ela foi aliás, me a gente perguntar. conversou com uma consulente em comum, porque as duas Sim. são terapeutas multidimensionais, mas cada uma tem uma especialidade. Então, se eu detecto que algum consulente meu precisa da especialidade da Fanny, eu indico e vice-versa. Então, a gente estava com uma consulente em comum. Eu conversei com essa consulente e depois fui conversar com a Fanny, né, sobre os acontecimentos. E a gente bateu um pão no WhatsApp. Passa uns dias, a consulente vai me cobrar. Ô, Fê, você não viu lá a minha mesa? Porque eu espero passar 21 dias e eu checo os contratos, se foram quebrados ou não. Né? Não, não sou eu sozinha que quebra, tem todo um espiritual por trás e toda uma burocracia. Uhum. E a consulente, você não viu, não checou, tal, né? Já tá na hora da gente marcar outra mesa. Aí eu chamei a Fanny. Amiga, você lembra que a gente conversou disso? Você lembra que eu falei isso pontualmente? Eu falei exatamente a frase que eu lembro. Vou procurar aqui no WhatsApp que você vai ver. Você falou assim. Lembro do Cadê? áudio dela, tipo, das exatas palavras, do que a gente conversou. Na hora que eu fui pesquisar no WhatsApp, era como se não existisse a conversa. Nada, nada, nada. Aí a gente ficou, tá, mas o que aconteceu? Não existiu? Então, é como se a A gente não gente tivesse. saltou, né, de uma vida para uma outra paralela. E a gente está fazendo isso constantemente nessa época. Algumas pessoas não têm essa percepção, mas trabalha e tempo, a gente tem essa percepção daquilo que é sutil, porque às vezes muda muito pouquinho. Uhum. E é assim, natural. Então, justifica também tudo que a gente está sentindo no nosso corpo físico, nas energias que estão confusas, no mundo que está muito doido. Porque é como se as linhas estivessem transitando umas nas outras, o plano espiritual estivesse se tornando Muito. material,